Agora eu que vou ministrar o louvor. Brincadeira, igreja. Eu não gostei das risadas. Meus amados irmãos, que bênção ouvir esse louvor, não? Que bom ser ministrado dessa forma. Davi tinha muito conhecimento acerca de um ministério de louvor. Apesar de rei, apesar de profeta, era um ministro de louvor. Sobretudo, em toda a sua caminhada, em toda a sua história, Davi era um ministro de louvor. E Davi disse que Deus habita em meio aos louvores. Davi disse que Deus é entronizado quando louvamos. E eu entendo dessa forma. E não há outra interpretação razoável a se fazer. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui, queridos. Você está compreendendo isso? Não é uma interpretação que eu estou fazendo. Eu não estou conjecturando verdades ou referências bíblicas. Eu estou falando daquilo que está escrito na palavra. Eu estou falando da verdade que nos foi revelada. Deus está aqui. A minha oração foi para que Deus realmente se sentisse admirado, louvado, engrandecido, honrado, entronizado. E eu, do fundo do meu coração, no altar, diante do Senhor, eu creio verdadeiramente que hoje, nesta noite, Deus está sendo entronizado. Deus está recebendo verdadeiros louvores. Talvez Deus estivesse à sua procura. Não é isso que diz no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 24? Deus é Espírito. Portanto, você não o vê, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, e é desses a quem Deus procura. É por esses que Deus procura. Deus estava à sua procura. Amém, querido? Você pode tomar o seu assento. Um momento especial da nossa igreja. Completamos 11 anos e hoje é o primeiro culto do mês de aniversário da nossa igreja. Isso é maravilhoso. Eu estou nessa igreja, essa igreja tem 11 anos. E eu estou nessa igreja há aproximadamente... Espera aí que eu não sou muito bom. Aproximadamente 15 anos. Essa igreja faz 11. Eu estou aqui há 15. Porque desde meu tempo de sede, desde meu tempo de Praça da Bandeira, desde meu tempo de Igreja de Nova Vida de Volta Redonda, desde meu tempo de Igreja de Nova Vida de Resende, desde meu tempo de Igreja de Nova Vida de Barra do Piraí, eu estava orando por essa igreja, eu estava ajudando, auxiliando, eu estava ofertando, eu estava sendo um dizimista fiel. Hoje, o que nós plantamos aqui, nós vamos colher ainda. Nós vamos colher como igreja, nós vamos colher no reino. Vidas são salvas aqui, vidas são transformadas. Então glorificamos muito a Deus pelas portas dessa igreja. E alguém que faz parte dessa história, o pregador desta noite, eu tenho a honra de convidá-lo aqui. Alguém que de fato é muito digno, muito digno do título de pastor. Pastor Ronald, por favor, venha a este púlpito. Este é um lugar inerente à sua pessoa. Pastor Ronald o berço dele é essa igreja. Foi enviado para a obra do Senhor através dessa igreja. Nasceu ministerialmente nessa igreja. Mas é uma verdade muito profunda que antes mesmo de ser missionário, de ser pastor, antes mesmo de possuir o título, sempre foi pastor aqui.
Quantos de nós não fomos pastoreados por esse homem? Pela sua família, por ele, por sua esposa? Então, nada mais digno e honroso do que este título estar nesta pessoa. Amém, queridos? Eu peço a gentileza dessa igreja que feche seus olhos. Vamos orar pelo nosso pastor. Estenda sua mão para cá. A Bíblia nos ensina que a mão direita tem poder. Você pode estender as suas duas mãos ou pode estender a sua mão direita. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Aqui colocamos diante do teu altar a vida do nosso amado pastor Ronald, servo teu, homem escolhido por ti, pastor seu. Deus, muito obrigado por enviaste esse homem à tua igreja, à tua seara, ao campo, onde vidas são salvas através da pregação do Evangelho, vidas são transformadas, famílias são transformadas, porque o Senhor o usa como um instrumento nas tuas mãos. E nós te pedimos mais uma vez, Pai, usa o teu servo, derramando toda a unção sobre a vida dele, para que essa igreja, os teus servos que aqui estão e as famílias que aqui estão representadas, sejam agraciadas pelo mover e pelo poder que há na tua palavra. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Meu pastor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu acho que eu vou fazer só o apelo, né? Porque depois dessa pregação introdutória aí do nosso amado missionário Flávio Franco, é só apelo. Eu fico até acanhado de pregar na presença desse homem, de tanto conhecimento, cabedal de conhecimento, o quanto eu aprendi aqui nessa igreja. Então, eu só tenho a agradecer a esta igreja. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, o privilégio, né, de fazer a sua obra. Eu quero agradecer ao pastor Alexandre Gama, a sua família, a Luciana Gama, ao Mateus, a Débora, ao Marcelo Gama, a todos vocês, né, que têm uma importância em nossa vida, na nossa caminhada, porque juntos somos mais fortes, não é isso? Há momentos que nós estamos de pé, já outros precisamos de ajuda. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E é uma alegria muito grande voltar aqui hoje. Trago um abraço carinhoso do nosso amado pastor Martim Lutero. Sempre me emociona muito voltar aqui, né? Como o missionário Flávio disse, eu estou aqui desde 2007, não aqui, mas lá ainda na 28 de setembro, onde tudo começou, desde a primeira semana. Então eu sei o quão difícil é, né, manter uma porta de uma igreja aberta. Tem muitos rostinhos aqui que eu conheço, fizemos a obra juntos. Então, sempre me emociona muito, eu fico com a voz embargada, porque me traz muitas recordações, e recordações boas, amém? Mas não vim para falar de mim, né? Viemos aqui para pregar o Evangelho e pela misericórdia de Deus. Então eu quero, sem mais delongas, convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, ainda dando continuidade à série de mensagens, as 9 portas. Hoje é a 8ª porta, a penúltima porta dessa série de mensagens. Capítulo de número 3, verso de número 20. Apocalipse, capítulo de número 3, o verso é de número 20. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga EBD, né? Escola Bíblica Dominical, porque é o último livro da Bíblia, né? Então é muito fácil de achar. Acompanhe comigo o texto sagrado que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Só até aqui. Esse texto, um texto muito conhecido dentre nós, evangélicos, Apocalipse, capítulo 3, verso 20,
O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. E essa carta endereçada a Laodiceia, a última igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, e João, com o objetivo de exortar aquela igreja, João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça nos ombros do Senhor Jesus, que tinha intimidade com Jesus, ninguém melhor para escrever esse texto do que João, né? Porque aqui o Senhor Jesus estava exortando a igreja de Jesus Cristo por meio da sua palavra. Eis que estou à porta e uma coisa fica clara. Independentemente do nosso contexto, o Senhor Jesus, ele não desiste de ninguém. Ele não faz acepção de pessoas, ele nos ama, e João bota isso aqui muito bem claro. Eis que estou à porta e bato. João, que no capítulo 3 do seu evangelho, no verso 16, texto muito conhecido dentre nós, João tenta externar o amor de Cristo, e ele começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João tenta externar, tenta mensurar o amor de Cristo e não consegue. Talvez ele tenha ficado dias, semanas, meses tentando externar aquele amor, e chegou um momento que o Espírito Santo falou: João, acho melhor você terminar esse evangelho. Não existe palavra para definir o meu amor. Coloca aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E isso fica bem claro no nosso dia a dia, porque não há palavras para definir esse amor, é inefável, mas nós podemos sentir. E Deus te trouxe aqui nesta noite, para que você se sinta amado pelo Senhor. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, talvez simplesmente uma festa de aniversário. Eu não sei o que te trouxe aqui, talvez tocar no louvor ou cumprir com o seu compromisso aqui na igreja enquanto servo do Senhor, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, porque você é especial para Deus e nada nem ninguém pode te separar dele. Mas o certo é que nesta igreja, que se achava autossuficiente, ela tinha no seu íntimo a certeza que não precisava de ninguém, porque tinha tudo que gostaria de ter. Era uma igreja rica, era uma igreja que tudo que desejava podia conquistar. E você, como adentrou por essas portas nesta noite? Hoje, iremos meditar sobre a 8ª porta, e essa porta é a porta do coração. Pergunta para o irmão que está do teu lado: como está o seu coração nesta noite? Coração é um órgão vital, meus amados. E Jesus, por meio desta carta, ele pergunta: eis que estou à porta e bato. Ninguém bate a porta se estiver dentro, não é verdade? Quem bate a porta, ele quer entrar, ele está do lado de fora, e ele estava falando com uma igreja. Ele estava falando com alguém que era crente, com alguém que tinha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Será que muitas vezes nós não estamos do lado de dentro da igreja e o Senhor Jesus bate a nossa porta e muitas vezes nós não damos essa devida atenção à sua voz? Mas se ele bate, é porque ele não desistiu de nós. A Bíblia nos ensina que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Lucas capítulo 12, verso 48. Portanto, se ele cobra, se ele bate a porta, é porque ele tem algo especial para mim e para você. Mas ele requer de mim, de nós, mudanças. Mas quando falamos de mudanças, lembramos de tantas pessoas, não é verdade? Quantos não precisam mudar? O último da fila sou eu. A gente quer mudar A, B ou C, quiçá o o alfabeto inteiro. Mas a gente está sempre por último. Mas Deus quer tratar com cada um de nós nesta noite. Eis que estou à porta e bato, é fato. Ele quer chamar a minha atenção, a sua atenção para algo muito maior, meus amados. Mas para que isso aconteça é necessário nós regularmos o grau da nossa visão. Mateus capítulo de número 6, no verso 22 diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será
bom, luminoso, não é isso? Entretanto, se a luz que em ti há for trevas, quão grande trevas serão. Toda mudança requer esforço, dedicação, renúncia. Tanto que o Senhor Jesus, quando nos chama para fazer a sua obra, aquele que quer vir após mim, como é que é? Tome a sua cruz, negue a si mesmo, né? Primeiro tem que negar a si mesmo. Depois a gente carrega a cruz. A renúncia, ela vem primeiro. Então, meus amados, nessa noite, na porta de número 8 dessa série de mensagens, a porta do coração. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu sei que foi o Senhor que te trouxe aqui. Talvez você não compreenda a motivação de você estar aqui, o que Deus quer fazer na tua vida, mas abra o teu coração, meu amado. Traga sua mente cativa à palavra de Deus, não deixe nada nem ninguém tirar a sua atenção. Porque Deus quer falar no teu íntimo. No final aqui, no verso de número 22, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz os que estão lá fora, não é isso? Não, o que o Espírito diz que diz a você, a mim, a cada um de nós. Então prepare-se, abra o teu coração, encontre eco nesta mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o fato é, Jesus está à porta e bate. Não desistiu nem de mim nem de você, mas há uma condicional. E a condicional está, se alguém ouvir a minha voz. A primeira condicional é ouvir a voz do Senhor. O que tem tirado a tua paz? O que tem te deixado ansioso, meu amado irmão, minha amada irmã? A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, colocai diante de Deus, através da oração e da súplica, com ação de graças, ou seja, abram parênteses aqui, crendo que já recebeu. E o verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará no vosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento deve estar no teu coração, mas para que essa paz chegue no meu e no seu, independentemente das circunstâncias, é necessário, em primeiro lugar, eu ouvir a voz do Senhor. Ele está batendo. E muitas vezes as circunstâncias fecham os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus verdadeiramente quer falar ao nosso coração. Ou será que isso só acontece comigo? No momento de dificuldade, no momento de aflição, nós fechamos os ouvidos para ouvir as coisas mais simples. E muitas vezes Deus quer falar no simples. Foi assim com Elias, no momento mais difícil de angústia, de amargura, quiçá de depressão. Esperava um grande vento, mas foi num vento suave, numa brisa. Zacarias 4:10. Não despreze os humildes começos. De repente, algo que você esteja desprezando hoje, que Deus colocou do teu lado, na sua frente, você não consegue enxergar, porque a visão, o grau da sua visão está fora daquilo que Deus tem, como nós falamos em Mateus 6:22. Talvez os seus ouvidos estejam ouvindo tantas coisas que não conseguem ouvir a voz do Senhor. O que te trouxe aqui, verdadeiramente? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas nós fazemos no automático? Cumprimos escalas, somos igreja. Laodiceia era igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, as condicionais sendo cumpridas por mim e por você, a promessa do Senhor nesse versículo. Quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor nesta noite? Para responder aquilo que só você sabe, é a oração no mais oculto do teu quarto, que talvez teu cônjuge não saiba. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas, que ainda não, mas tem que estar plugado no Senhor. Aonde está o Senhor na tua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Essa palavra dói, meus amados. Eu falei, é uma festa de aniversário. Eu tenho que levar um presente. Mas Deus exorta quem ama.
E a palavra, quando ela é pregada, ela corta para dentro. Essa palavra falou comigo primeiro, meus amados. Nós estamos no mesmo barco, nós somos igreja. E Jesus não pode ficar de fora dessa palavra. Eu falei, Senhor, não tem outra não? Não é essa. É difícil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí vem a promessa. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus nos chama para uma intimidade profunda nesta noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas vai depender aonde Deus está na nossa vida. Regule o grau da sua audição hoje, meus amados. Eu tenho tentado regular a minha, mas são tantos os problemas que nós passamos nesse mundo. O próprio João ama o Evangelho de João. Ele fala no capítulo 16, no verso 33. Buscai a paz em quem? No pastor Ronald. É assim que está escrito, não é assim? Não. Buscar a paz em mim, disse Jesus. Porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Independentemente das circunstâncias, meu amado. E a palavra de Deus, eu gosto muito da nossa versão ARA, que ela diz, passais. Porque tem uma versão que diz, tereis. E tereis é tomar posse. Não tome posse dessa aflição. Não. É passageiro. É passais. Vira para o irmão e fala assim, passais por aflições. É só um período. É só um tempo. O vento sopra, mas ele vai passar. E Deus te trouxe aqui para falar para você, ó, não desista. Espere o meu tempo, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Para te levar a clamar a Ele, que Ele quer ouvir a tua voz. Deus nos trouxe aqui para ouvir a nossa voz. Para ouvir o nosso clamor. Levantou-se Ana. Eu amo essa passagem de 1 Samuel. Capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana. Não é Aninha não, viu? Levantou-se Ana em meio à amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. A falta de paz, a ansiedade, ela se dissipa por meio da oração ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, regozijai-vos. E o 17 diz, e orai sem cessar. A gente ora aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente esquece que é outra coisa, já não lembra mais o que orou, e o regozijo vai embora. Porque a gente não está em paz. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, entrarei. Deus quer entrar de forma efetiva em nossas vidas. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 20, é maravilhoso. Porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não estarei, o verbo não é no futuro, é no presente. E a morte de Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, aponta para o passado, aponta para o presente e para o futuro. Aponta para o passado, porque em 1 Coríntios, capítulo 13, diz que ele morreu pelos nossos pecados. É pretérito, é passado, ele já fez, não há nada a ser feito mais. Só confiarmos. Aponta para o presente, porque Mateus, capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco, presente. Ele não te abandona, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele não te deixa só. Ele aponta para o futuro, porque Apocalipse, capítulo 22, verso 12, vai dizer, eis que venho sem demora, para trazer galardões para mim, para você e para cada um de nós. É passado, é presente, é futuro. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E só quem ama o Senhor Jesus, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença do Senhor Jesus constantemente em nossa vida é a certeza da nossa vitória. Portanto,
não desista. Vitória, sempre digo isso, não é para quem inicia, mas para quem persevera e vai até o final. Muitos começam tudo, mas na primeira luta, no primeiro vento contrário, desiste. Se você permanecer firme naquilo que Deus colocou no teu coração, muitos vão dizer que você deu sorte. Porque eles só olham a vitória, mas não sabem o caminho que foi percorrido. E o caminho difícil só vai valorizar aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está nos chamando, meus amados. Ouça isso. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Para um mergulho mais profundo na presença. Não só abrir a porta, não só deixar o Senhor Jesus adentrar verdadeiramente, mas mais do que isso, cear contigo. Ninguém ceia com quem não tem intimidade, não é verdade? Você já levou alguém na sua casa para jantar contigo? Que você não conhece? Só com quem tem intimidade. Lar é sagrado. E nessa noite, Deus quer tratar conosco. Abra sua Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Texto muito conhecido entre nós. Capítulo 5, verso 17. Segunda aos Coríntios, 5:17. Texto, carta do apóstolo Paulo. Texto muito conhecido. Sabemos de cor, salteado, não é verdade? Capítulo 5, verso 17, perdão. Diz assim o texto. Vou ler, mas eu tenho certeza que você sabe de cabeça esse versículo. E assim, se alguém está é nova, as coisas antigas já, eis que se fizeram novas. É alguma novidade esse versículo? Todo mundo conhece. E é muito interessante isso, porque esse versículo trata de mudança de vida, de trajetória. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. São coisas notórias no nosso dia a dia, que todo mundo vê, enxerga as mudanças, as grandes mudanças. Mas o que Deus quer tratar nesta noite são as pequenas mudanças. São as mudanças que talvez o seu cônjuge não enxergue. As mudanças que teu pastor não enxerga que sejam necessárias serem feitas. São pequenas mudanças que trazem grandes vitórias. Mudar as coisas grandes é fácil, nós sabemos. Eu fazia tantas coisas e hoje eu não faço mais. Mas as coisas mínimas, pequeninas, que poucos observam. E a gente continua por lá de fora da igreja, o Senhor batendo a nossa porta, eis que estou à porta e bato. Tendo coisas grandes para mim e para você, mas essas coisas têm impedido o nosso avançar no reino de Deus. Eu não quero ser qualquer um na obra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Mas Ele, muitas vezes, está batendo. E os nossos ouvidos, os nossos olhares, aonde se encontra? Se eu perguntar na minha casa quantas coisas eu já mudei na minha vida, são muitas, coisas grandes que todo mundo, por pouco que me conheça, já sabe que eu mudei. Mas Deus quer tratar em coisas miúdas, coisas pequenas nessa noite. E para isso, meu amado irmão, minha amada irmã, abra o seu coração. Eu quero usar um texto do Antigo Testamento. Eu quero deixar claro que nós não precisamos mais fazer sacrifícios, amém? Que nós não precisamos sacrificar mais nenhum tipo de animal. Porque o sacrifício perfeito, vicário, substitutivo, já foi feito na cruz do Calvário. E quando a Bíblia diz tetelestai, ou seja, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo. E isso
exclusivamente nos dá acesso ao trono da graça, ao Pai. Por isso oramos no nome de Jesus. Mas eu quero extrair do Antigo Testamento alguns ensinamentos e rápidos. Não vou demorar, prometo sair daqui meia-noite, porque eu sei que tem futebol hoje, amém? Então, retrocedam comigo aí na literatura bíblica, em Levítico, capítulo 1, do verso 14 ao verso 17. Pequenas mudanças que vão gerar grandes conquistas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem quer a vitória aí nesta noite? São mudanças que vão colocar o Senhor Jesus verdadeiramente dentro do nosso templo. Porque esse lugar aqui, se você não estiver aqui, é um lugar como outro qualquer. Esse lugar, ele passa a ser igreja quando eu e você e cada um de nós se faz presente aqui. Porque Deus habita em mim e em você. À medida que a gente for saindo daqui, as portas se fecharem, aqui é um lugar comum. Quem achou, diga achei. O verso 14 diz assim: se a tua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Verso 15 diz assim: o sacerdote trará ao altar e, com a unha, lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele fará correr na parede do altar. Versículo 16. Tirará-o com as suas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da... O verso 17 diz assim: rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Esse texto é muito interessante porque a gente, se fizer uma leitura rápida, você não extrai nada dele, não é verdade? É de difícil até entendimento. O livro de Levítico é um livro, aos olhos humanos, obsoleto, de regras, onde o sacerdote ensinava as pessoas como sacrificar e outras regras mais. Mas volto a dizer, o nosso Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pode alguns ensinamentos aqui estarem obsoletos, mas nosso Deus é um Deus de princípio. E princípio de Deus não se muda. E a gente vai fazer três rápidas analogias de pequenas mudanças nas nossas vidas, que vai causar grandes vitórias se praticadas. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O verso 16 eu quero ler mais uma vez. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. 3 elementos do altar que não pode permanecer: o papo, a pena e a cinza. Mas o que isso significa, pastor? São elementos que você, para oferecer o seu holocausto ao Senhor, é necessário ser tirado. Por exemplo, tirará o papo. O que significa o papo? Nós lemos aqui que as ofertas eram de pombinhos, de pombos e rolas. O papo da ave, ela servia como um filtro. À medida que a ave ia se alimentando, ela engolia algumas pedras. Estava no deserto, um solo árido, e algumas pedras eram engolidas por aquela ave. E essas pedras, ela ficava acumulada no seu papo, em forma de proteção àquela ave. E o sacerdote, ele deixa bem claro que esses 3 elementos, ao serem oferecidos no altar de Deus, não poderiam estar ali como oferta. O primeiro elemento que deve ser retirado da nossa vida é o papo, consequentemente as pedras. Mas o que significa essa pedra? Pedras representam impedimentos no mundo espiritual. Lembra, nós somos hoje altar do Senhor. O Senhor habita em mim e em você, e em cada um de nós. As pedrinhas não poderiam ir para aquele altar, estavam impedindo algumas bênçãos. Que pedras são essas? Pedras de impedimento. Por exemplo, em João capítulo 11, a falta de fé de Marta não foi impedimento para Jesus fazer
Lázaro reviver, ressuscitar dentre os mortos. 4 dias que demorou o Senhor Jesus a chegar lá em Betânia, também não foi impedimento para aquele grande milagre da ressurreição de Lázaro acontecer. Mas tinha uma coisa que poderia ser o impedimento. Jesus disse, antes de ressuscitar Lázaro, tirai a pedra. Aquela pedra poderia ser um impedimento no mundo espiritual. Sabe por quê, meus amados? Deus não faz aquilo que você e eu, e cada um de nós tem que fazer. As pedras, quem deve tirar somos nós. Tem um milagre muito grande, mas é difícil tirar as pedras, principalmente do papo. Porque o papo ninguém vê, ele fica escondido. E muitas vezes nós estamos do lado de fora da igreja, entramos e saímos com um papo e ninguém nos exorta, porque só eu sei aonde estão as pedras. Muitas vezes o cônjuge não sabe, mas o papo está cheio de pedras que nos levam ao impedimento de muitas bênçãos para as nossas vidas. Qual é a tua pedra? O que precisa ser mudado nas nossas vidas? Pequenas mudanças que muitos não percebem, que vão tornar e nos trazer grandes vitórias. É para pensar, meu amado. Essa palavra tem que arder no nosso coração, no nosso dia a dia. Muitos estão vivendo de reputação. E Deus quer transformar caráteres hoje. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Reputação, meu amado irmão, minha amada irmã, é aquilo que os outros enxergam que nós fazemos. É aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Mas caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está olhando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. São pequenas pedras escondidas no papo que são necessárias a serem retiradas por nós. Porque o milagre já está pronto aqui no mundo espiritual. Cabe a mim e a você trazer isso à existência, materializar. Mas há pedrinhas ainda que estão impedindo esse grande milagre. Porque o holocausto, o sacrifício é perfeito. Cristo já fez. Mas as pedras estão bloqueando. Por exemplo, Mateus capítulo 4. Ocasião que o Espírito leva Jesus ao deserto a ser tentado pelo diabo. Jesus, 40 dias, jejuando e orando. Jesus tinha fome. E a primeira coisa que o diabo, quando se achega a Jesus, ele diz, qual é a pergunta? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão, em pães. Jesus, na mesma hora, respondeu, está repreendido em nome de Jesus. Não foi isso? Vocês conhecem a Bíblia, não é? Foi assim? Não. Está amarrado em nome de Jesus, foi isso? Não. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29 vai dizer, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não basta nós termos o conhecimento da palavra de Deus, nos tornaremos um grande teólogo, amém, devemos conhecer sim, mas para conhecermos o poder de Deus na nossa vida é necessário ter esse conhecimento e mais do que isso, praticar. Porque quando eu pratico, as mudanças, elas chegam em minha vida, porque é o caminho da verdade e da vida. Se eu ficar no campo do conhecimento, nada vai mudar na minha vida. Se eu não praticar aquilo que eu conheço, as promessas de Deus da minha vida, tudo vai permanecer da mesma forma. Aonde vai ficar Jesus nessa situação? Dentro ou fora? Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrirdes a porta, entrarei. Tu cearás comigo e eu contigo. Então, meus amados, a primeira coisa a ser retirada para que a nossa adoração, como foi falado aqui pelo missionário Flávio Franco, que ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em... E se está difícil e está à procura, é porque está muito difícil de encontrar. Porque é difícil tirar pedrinhas, é fácil atirar a pedra.
é fácil apontar o dedo. Mas Deus não está tratando com pessoas lá fora, está tratando com a igreja de Laodiceia, está tratando com a nossa igreja, com cada um de nós aqui nesta noite. A não atirar a pedra, mas a retirar a pedra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? E o texto continua. Tirará o papo com as suas penas. O segundo elemento a ser retirado para que Jesus adentre verdadeiramente em nossas vidas são as penas. As penas devem ser retiradas. O que significa as penas? Nós estamos falando de um sacrifício. Alguém, quando criança, já queimou pena aqui? Sim ou não? Cheirinho é maravilhoso, né? É horrível. Queimar pena ninguém merece. E o versículo 17 diz que o aroma deve ser agradável ao Senhor. O nosso sacrifício, para ser agradável ao Senhor, tem que tirar as penas. E penas representam plumas, coberturas, camuflagem. Quantas vezes nós servimos o Senhor cheio de camuflagem, de penas? E ninguém vê. Eu continuo pregando, eu continuo louvando, eu continuo servindo na salinha, eu continuo evangelizando, mas as plumas tampam as minhas feridas. Qual é a tua ferida nesta noite, meus amados? Deus te trouxe aqui porque quer um relacionamento mais profundo com cada um de nós nesse primeiro dia de aniversário. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história ministerial. Deus vai mudar a tua história como um todo. A tua vida secular, Deus quer te honrar, mas tem muitas pedrinhas impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós não suportamos porque Deus mostra. Vai chegar a hora, meus amados, se eu não mostrar, Deus mostra. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você está aqui nesta noite, porque Ele te escolheu, porque é Ele que nos escolheu. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 22, no verso 14, porque muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E você é um escolhido de Deus. Daí Deus exigir tanto, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Deus tem muito mais do que pedimos e pensamos. Está lá em Efésios 3:20, no poder que opera em nós. Mas aonde está Jesus que está? Se ouvirdes a minha voz. Pastor, falar com o pastor Alexandre não voltar mais aqui esse cara não. Isso é bênção para as nossas vidas. Deus tem uma vida vitoriosa para cada um de nós. Deus tem chamados aqui poderosos, porque muitos rejeitaram. E Provérbios capítulo 18, verso 9 diz assim: aquele que negligencia com a obra do Senhor já é irmão desperdiçador. Não desperdice as oportunidades que o Senhor tem te oferecido. Hein? Se você não pegar, outro pega. E Deus honra. O único que pode paralisar o nosso ministério chama-se nós mesmos. Laodiceia era uma igreja que se achava autossuficiente. Mas Deus tinha grandes planos para aquela igreja. O Senhor não desistiu daquela igreja e não desiste de ninguém. É tempo de nós avançarmos. É tempo de o Senhor nos levar a lugares altos. Talvez você tenha adentrado por estas portas com sonhos, projetos já no teu íntimo, que não tem mais tempo, não dá, não, isso não é para mim. É sim, Deus trouxe você aqui para ratificar aquilo que já falou contigo, só me trouxe aqui para falar, não desista, não para, não importa o tempo que você está, qual o caminho você já percorreu, não desista, porque Deus é contigo, Deus é com a tua casa, com a tua família. Só quem crê dê glória a Deus e aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E penas, eu estou perdido no tempo, viu? Tem um relógio aqui, né? Que horas? Deus, Ele quer tirar as nossas plumas. Não para mostrar a nossa vergonha, não. Mas para tratar as feridas. As aves, nesse contexto, tinham os predadores. Brigas. Quantas feridas uma ave
não tinha debaixo das suas plumas. E muitos não estão avançando no reino de Deus porque não se permite ser tratados. Porque ninguém sabe das feridas. Nós temos uma igreja que nós temos vários pastores, homens de Deus aqui. Abra a sua vida para o pastor, para os missionários, para os homens de Deus que Deus colocou aqui neste lugar. Autoridades espirituais que estão aqui. Nada pode nos envergonhar. O meu pai sempre disse, é melhor ficar vermelho na hora do que roxo de raiva depois. Às vezes nós ficamos com vergonha, e o que o inimigo quer é nos envergonhar. Deixamos de confiar, confessar com uns com os outros aquilo que nos fere, que de tempos em tempos nos acorda na madrugada. Feridas do passado, na gaveta da alma. E que faz só a gente desanimar. Deus te trouxe aqui porque conhece cada uma das tuas feridas. E Ele trata nesta noite, se você e eu, e se cada um de nós permitirmos isso. Penas precisam ser retiradas. A princípio, traz vergonha, traz nudez, mas traz, consequentemente, tratamento. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, no verso 28. Vinde a mim. Alguns que estão cansados, é isso? Não. Todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Deus trouxe você aqui para aliviar o seu fardo. Você só sai aqui da mesma forma hoje, da mesma forma na qual você entrou, se você quiser. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu já vou terminar, é o último, tá? O verso 16 diz assim, tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. O último elemento a ser retirado do altar é a cinza. E eu quero que você avance rapidinho comigo para a gente terminar, porque eu quero jogar futebol hoje. Capítulo 6. Eu vou ler rapidamente e encerro essa mensagem, amém? Capítulo 6, verso 8. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o quê? O fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E porá junto a este, versículo 11, depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O verso 12 diz assim, e o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura e a ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre e não se apagará. O terceiro elemento e último que nós temos que retirar desse altar, do altar do nosso coração, são as cinzas. A cinza, por mais que o sacerdote coloque a lenha, ela tira o oxigênio do fogo. O fogo que era ardente, ele se torna frio. Assim como a igreja de Laodiceia, que era morna. É interessante que se nós não tirarmos essa cinza, que é a frieza espiritual, muitos estão até na igreja, mas Jesus continua do lado de fora. Fazendo, agindo, trabalhando, mas Jesus não se faz presente. Meus amados, é noite de nós tirarmos as pedras, que eu não sei qual é a sua pedra, eu sei qual é a minha, as plumas e as cinzas. Deus quer te levar com a retirada dessas cinzas ao primeiro amor. Aonde você parou? Traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Lembra o primeiro dia que você levantou a sua mão?
Hoje, o pregador está pregando, você está pensando o que o cara vai falar, que versículo vai citar, o que isso quer dizer, e muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que é mais importante, que Deus quer falar no nosso íntimo. Nos acostumamos com Deus. A cinza apaga o oxigênio do fogo. Então, meus amados, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Vamos nos colocar de pé? Senão o pessoal do futebol não deixa eu jogar hoje. Eu não sei como essa palavra chegou no teu coração. Eu sei como chegou no meu quando eu preparava essa mensagem. Mas, meus amados, você não pode sair daqui da mesma forma na qual você entrou. Todos nós temos um fardo a ser deixado aqui no altar de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrir a porta, entrarei. Eu cearei contigo. Ele ceará contigo, meu amado. Para Jesus cear com cada um de nós só tem uma forma. Se Ele estiver dentro. Se eu tiver intimidade com Ele. Se eu permitir a sua entrada. O diabo, ele não precisa de permissão, não. Basta darmos brecha. O Senhor Jesus, Ele é um gentleman. Para Ele entrar verdadeiramente na nossa vida é necessário eu abrir a porta e ouvir a sua voz. Nós temos o livre arbítrio. Talvez, não sei, não conheço mais a igreja, tem muita gente nova. Todos aqui sejam da fé. Mas o que Deus está falando aqui é muito mais do que religião. A palavra religião vem do latim, que significa religare. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,5, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus é a nossa religião. Jesus é o nosso religare. Portanto, se alguma coisa te tirou, te afastou da presença do Senhor, meu amado, não fique com vergonha, não. Se alguma coisa te esfriou na caminhada cristã, se você tem frequentado a igreja, e eu não vou chamar ninguém à frente, não, viu? Eu quero pedir à igreja que feche seus olhos. Que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Nesse momento de oração, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que esquecer de quem está do teu lado. Deus quer falar contigo nas entrelinhas. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, se abrirdes a porta desse coração, que eu não sei como se encontra nesta noite, talvez cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio talvez de rancor. É noite de perdão aqui, meus amados. Eu não sei qual é a tua pedra. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto eu louvo, porque, volto a dizer, Deus te trouxe aqui para ouvir a tua voz e não a minha. Enquanto nós estivermos louvando, você vai orar aí no seu lugar. Você não precisa emitir nenhum som. Você vai gemer no teu espírito. Porque o Senhor está aqui no nosso meio, porque a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali eu estou presente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, clame. É noite de gemermos na presença do Senhor. Tudo aquilo que tem te afligido no altar de Deus, não saia daqui da mesma forma. Vamos louvar o Senhor. Amém? Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós
e vem nesse lugar ser propício a nós, e vem nesse lugar. Vem com teu povo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu povo, vem com teu povo, vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar, Senhor. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Deus, sonda os corações aqui nesta noite, Senhor. Corações amargurados, Senhor. Corações que colocam diante de Ti todas essas pedras, Pai. Um coração descoberto nesta noite de plumagem, Senhor. Deus, tira toda a cinza do esfriamento espiritual, Senhor. Deus, continua a falar com a Tua igreja. Fala aquilo que o homem não pode falar. Tu podes, continua, Senhor. A minha oração, Senhor, é que Tu venha despertar essa igreja cada dia mais, Senhor. Desperta a Tua igreja na madrugada, Senhor. Deus, fala o coração do Teu povo, Pai. Deus, tenha liberdade em nosso meio, Deus. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus sobre a Tua igreja, a igreja que está aqui diante de Ti, com a mão no coração, falando contigo, Pai, com gemidos inexprimíveis, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma essa causa nas Tuas mãos, Senhor. A Tua palavra diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, Pai, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus, sara a nossa terra nesta noite, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida, diante do Teu altar. Xarabaçuca, labaçuendez, xarabaçuca, labás. Pai, toma essas vidas que estão chorando diante do Teu altar. A Tua palavra diz no Salmo 30, no verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Pai. Deus, traz um renovo aqui nesta noite. Sopra com Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, rabalabachuca, labaçuendez, xarabaçuca, labás, xarabalachuca, labaçuendez. Esse lugar, Senhor, traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com Teu fogo, vem com Tua glória, esse lugar, Senhor. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Deus, continua a falar com o Teu povo, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de pessoas que adentraram por estas portas pensando em parar, em desistir hoje, Pai. Deus, traz o renovo a esse coração, Senhor. Deus, esse coração que neste momento vazio de toda mágoa, de todo ressentimento, Pai.
que deu lugar para a tua presença, Senhor. Portanto, vai ministrando aqui no coração de cada um, Pai. Deus, mostra a porta que já foi aberta. Mostra para esse povo, Pai, aquilo que tu já deu, Pai. Deus, que nós sejamos capazes de fazer, Pai, e aproveitarmos os humildes começos. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo homens e mulheres de Deus, pastores, levitas saindo daqui desta casa como sempre foi e sempre tem sido, Pai. Deus, essa igreja é um celeiro do Senhor. Daí nós sentimos o teu amor aqui neste lugar. Abraça com o teu Santo Espírito cada um aqui. Consola, Deus, consola, Senhor, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que creu e recebeu, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda mais forte, igreja. Só se você foi abençoado, aplauda bem forte ao Senhor.